Um dos meus relacionamentos mais preciosos do passado foi com um senhor que veio de uma tradição católica, apostólica romana, muito firmada, e naquele tempo, no tempo dele, católicos apostólicos romanos nem viam a Bíblia, muito mais tinham ou liam. E quando ele se aproximou da Igreja Batista, no estado do Pará, ele observou logo que a Bíblia era constantemente citada, constantemente estudada. Depois de algumas semanas de exposição à Palavra de Deus, ele se entregou a Jesus, e muito desejoso de aprender. Mas ele dizia assim, ele disse: eu encontrei 2 tropeços na doutrina. O sábado, porque a palavra de Deus que precisamos separar o sábado para o Senhor. E o outro, o dízimo. Pudera, não é, irmãos? De fato, o sábado exige explicações. E é só no todo da Bíblia que nós encontramos a explicação coerente, própria. Eu quero usar uma palavra: equilibrada. Jamais devemos esquecer que a revelação de Deus é a revelação progressiva, não porque Deus não soubesse o que queria dizer, mas porque Ele estava ensinando. Professores ensinam de maneira adequada e vão adicionando conhecimento, e quanto ao sábado, logo mais nós veremos que é exatamente assim. Eu sei que esta é uma doutrina pouco ensinada em nossas igrejas, e até na internet não é facilmente que nós encontramos o estudo equilibrado a respeito disso, que leva em conta desde o Velho até o Novo Testamento. Mas outra doutrina é dízimo. Aquele senhor a respeito de quem eu falei estava acostumado a apenas dar esmolas. Tanto é que ele dizia assim: a primeira vez que eu dei dízimo, já como cristão batista, eu dei mais do que em toda a minha vida anterior. Porque dízimo é 10ª parte. Antes era só esmolas. E não só isso, ele contava também que houve um tempo quando ele estava ainda na igreja, naquela época sem conhecimento da Bíblia, não por ofensa, mas é um dado histórico da cultura brasileira, né? Pais, meus irmãos, eu tenho só 81 anos, mas eu ainda vi perseguição religiosa. Eu vi perseguição religiosa séria. No passado, especialmente no Nordeste, mas em outras partes do país, houve queima de Bíblias em praça pública. Os irmãos sabem disso? Pois é verdade, histórica. Pois bem, por causa da ignorância de palavra de Deus no grupo da Igreja Católica Apostólica Romana de então, hoje é diferente, graças a Deus, né? Devemos nos regozijar que a Bíblia agora está por aí disseminada. Eu tenho até parentes católicos apostólicos romanos deste grupo, que de fato têm a Bíblia, estudam a Bíblia e prezam a Bíblia. E naturalmente a vida vai sendo diferente quando a gente faz assim. Os grupos vão sendo diferentes, os indivíduos também. Mas naquele tempo, esse cidadão que tinha 2 tropeços, o sábado e o dízimo, ele disse, ele viu várias vezes a seguinte expressão na igreja: aqui os dízimos são de 2%. Os irmãos entenderam? Nem sabiam os que escreveram. E os líderes deviam ter cuidado com isso, porque dízimo significa 10ª parte. Mas dízimos de 2%. Que atração, não é, irmãos? Só 2%. Então, em vez de dar 10 no mês, a gente dá só 2, aí passa 5 meses para dar os 10. Naturalmente, é uma falta de entendimento da palavra de Deus e do significado desta doutrina. Mas o assunto hoje não é dízimo, o assunto hoje é sábado. E eu intitulei, vou logo adiantando para o irmão Emerson, que está sempre me perguntando durante a semana, quais são os títulos das mensagens. O título de hoje é o seguinte: significados, plural, do sábado. O texto não podia ser outro, porque começa aí, não é? Aliás, eu dizendo já começa aí, eu nem deveria dizer isso, porque começa antes da lei, e eu vou mostrar isto para os irmãos, mas Êxodo 20. E por conta do fato de que li recentemente que muitos crentes não sabem nem nomear 4 dos mandamentos da lei de Deus, que em Êxodo 20 são 10, eu vou ler desde o início, versos 1 a 11. E falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor,
o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Alguns não sabem, mas as Escrituras, Gênesis, Apocalipse, revelam muita coisa sobre o sábado. Eu entendo que para nos inspirar a viver os princípios que são aqui apresentados no chamado 4º, porque assim é, no 4º mandamento. Já nos evangelhos e também nas cartas do apóstolo Paulo, as referências a respeito do sábado nos ajudam a entender a importância, até para o nosso tempo, e os significados deste mandamento. É verdade, Êxodo 20 é a lei dada a Moisés, mas antes disso, sábado já era a prática do povo israelita. É por esta razão que eu disse há pouco que eu tinha cometido um erro em dizer que é a primeira vez, porque nota o que nos afirma Êxodo 16 e verso 23, então antes de 20, é claro, né? Diz assim: foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Os bons entendedores da palavra de Deus sabem que isto aqui tem o contexto de maná, quando Deus abençoou com alimento, o maná, aquela coisa estranha, mas doce e muito especial para a nutrição do povo israelita na sua peregrinação. E sábado é citado porque o mandamento, a ordem de Jesus, que não era o mandamento de Moisés ainda, já era praticado, e foi praticada porque ele disse assim: olha, quando chegar na sexta-feira, vocês guardem o que vão comer no sábado, porque no sábado não haverá derramamento de maná. Então os irmãos já viram que é interessante este fato, né? Às vezes a gente pensa que lembra-te do dia do sábado, é Êxodo 20, antes disso já vinha sendo praticado, e acabei de provar para os irmãos isto. Olha, o mandamento, o 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado, é claramente um sinal da aliança entre Deus e o povo israelita. E eu não digo isto para nós entendermos, não era só para o povo, porque não era só para o povo, há significados para nós também. Mas eu quero provar isto com as Escrituras, porque ela é o nosso fundamento. No capítulo 31 de Êxodo, versos 16 e 17, está escrito assim, 31, 16 e 17, os israelitas, notem bem, os israelitas terão de guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim, Deus, e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Então o mandamento, segundo as Escrituras, é um sinal da aliança entre Deus e
os israelitas. E aí a gente pergunta normalmente, né? Para quê este dia? Para descanso e recuperação. Também para lembrança da criação. É por esta razão que nós cantamos hinos introdutórios hoje a respeito da criação de Deus. O sábado era para lembrança disso. O texto vai diretamente a este assunto, mas também, de uma maneira muito preciosa, para mostrar que o tempo do ser humano tem de ser dedicado a Deus, a Deus. Às vezes a gente ouve tolices, né? Por exemplo, o nosso trabalho, o seu trabalho é maldição. Amado, jamais. Trabalho é uma orientação e uma oportunidade que nos foi dada antes do pecado, né? Vocês lembram que Adão e Eva não estavam ali só para contemplar o jardim? Imagina a beleza do jardim do Éden. Não, era para cultivar, E quem não sabe disso, ouça e procure entender mais do que isso. Cultivar jardim dá muito trabalho. É por isso que algumas irmãs só têm o desejo de ter jardim, mas o que tem está um lixo, né? Eu digo isso com base nas experiências lá na minha casa. De vez em quando a minha esposa, que gosta de flores, mas dá tanto trabalho, né? Ela fica encabulada porque as flores estão em péssimo estado. E eu também não tenho tido tempo de ajudar. Vez por outra eu dou uma mãozinha. Saibam disso, né? Mas cultivar, trabalho, irmão, jamais foi maldição. E se nós tínhamos esta ideia, abandonemos-la o quanto antes, porque trabalho é privilégio, é também necessidade para que nós possamos nos manter a obra de Deus com o fruto do nosso trabalho e manter os nossos familiares. A minha oração constante é por aqueles que não têm agora um trabalho com o qual possam fazer isso. Nós sempre nos lembramos na igreja a respeito disso. Mas trabalho não é maldição, é privilégio. Mas também trabalho exige, como diz este mandamento, exige descanso. O descanso é necessário depois do trabalho para a renovação das energias. Deus então estabelece desde o princípio o equilíbrio entre trabalho e descanso. Este texto é muito interessante, porque ensina: o trabalho não é maldição, é privilégio, o descanso é necessário, mas Deus é o Criador, e porque Ele é o Criador, nós devemos nos sentir inspirados para dedicar a nossa vida, todas as nossas energias para o seu serviço. E naturalmente este dia, lembra-te do dia do sábado, é um símbolo poderoso a respeito desta dedicação, Há vários princípios importantíssimos no quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado. O primeiro princípio que quero trazer é o seguinte: Deus orienta os seus filhos de que eles devem trabalhar. Sim, no verso 9 da leitura que fez: 6 dias trabalharás. O desperdício de energias, o não envolvimento com as soluções para a vida e a preguiça são pecados. É por isso que o livro de Provérbios, livro de sabedoria, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, não é? Alertando para que até as formigas trabalham. É interessante como o mundo animal é exemplo para nós em tantos sentidos, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mas o problema de muitos não é que são preguiçosos, é que são exagerados. A vida é só trabalho. A vida não tem descanso algum. E todos sabemos, e alguns de nós podemos dizer: eu sou até exemplo deste erro. De fato, entramos em crise total, porque nos descuidamos do descanso. Meus amados, Deus autoriza o descanso, né? O sábado, Shabat, o termo significa descanso. Ele autorizou o descanso. Agora, o descanso nem é só para nós, homens, ou nós, os patrões, é para aqueles que nós empregamos.
O texto sagrado é tão importante que diz até os nossos animais precisam de descanso, né? Vamos dizer, ele era agricultor, trabalhava ali no arado com bois e jumentos. O jumento tinha que descansar. Isso deve ser uma mensagem para nós. Até o jumento tem que descansar. Nós também. Os servos, sim, precisam descansar. Pois a negligência do descanso na nossa vida e na vida daqueles por quem somos responsáveis destrói a vida e de maneira às vezes dramática e final. Eu conheci e ajudei como pastor vários membros da igreja durante os meus ministérios que se excederam nos trabalhos por causa de um desequilíbrio. Tudo era só trabalho. E terminaram com tratamentos psiquiátricos. E alguns deles, de fato, chegaram muito perto de suicídio, porque, de fato, não se submeteram a tempo aos cuidados de Deus e de profissionais competentes. Sim, só trabalho mata, mas só descanso e preguiça é contrário à vontade de Deus. O segredo é equilíbrio. Um outro princípio interessante, o terceiro princípio, é santificar, santificar o sábado, dedicar tempo para a comunhão com Deus. E neste tempo, santificado, separado para Deus, nós devemos nos maravilhar com os seus feitos, conforme o texto sagrado, na criação de Deus. E aqui, sem dúvida alguma, aqueles que continuam enganados, enganados pela teoria da evolução, perdem muito, porque quem crê na teoria da evolução não crê que Deus fez, Então, maravilhar-se de quê? Vão se maravilhar de quê? Da, entre aspas, sabedoria humana, que descobriu que tudo vem do nada e que Deus não existe, loucuras que continuam no nosso tempo, Santificar significa reconhecer Deus, ter comunhão com Ele, porque Ele é que não apenas criou, mas mantém a vida. Ou alguns de nós ficam às vezes pensando que nós é que mantemos a nossa vida. Não. Outro momento interessante para nós sermos inspirados à comunhão com Deus, pensar nas promessas dele, muitas promessas. Esta questão de um dia em 7 é claramente orientação do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A ideia aqui é de uma prática intencional do uso do tempo para a relação com Deus, a experiência de relação com Deus. É aquilo que nós às vezes chamamos na nossa vida familiar de é preciso com Deus nós termos tempo de qualidade. E começa por aí, um dia dedicado ao Senhor, Eu estava lendo recentemente um texto muito profundo de um teólogo altamente sofisticado, e ele inclusive citou em latim um princípio importantíssimo das Escrituras que quero aplicar agora para esta questão de lembra-te do dia de sábado, um dia em 7. Aí lá o sofisticado diz, isto é aquele princípio latino pars pro toto, que quer dizer a parte pelo todo. Isto é um princípio comum nas Escrituras. Por exemplo, nós podemos pensar a respeito da entrega dos primeiros frutos. É a parte pelo todo. A entrega dos primeiros frutos é a mensagem de que quando nós entregamos os primeiros frutos, parte da nossa produção, nós estamos entregando toda a produção e não parte. É a parte pelo todo. Por exemplo, a dedicação dos primogênitos, parte pelo todo. Quando eu entrego o meu primogênito, eu estou entregando a minha família toda para Deus. Este é o princípio das Escrituras. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, significa eu entrego um dia da minha vida
Isso significa que eu estou entregando a minha vida toda, toda. Irmãos, este é um princípio tão simples, mas tão poderoso, porque nos ajuda a pensar a respeito de como Deus é bom. Quer dizer, Ele de fato se alegra em que nós tenhamos este espírito, este desejo e esta ação. Não é só o espírito ou o desejo, não. Tem de chegar ao término, esta dedicação da minha vida ao Senhor. E faz sim toda a diferença, porque nós não nos esqueceremos. Se uma vez por semana nós dedicarmos tempo específico para Deus, até aqui eu estou falando em sábado, porque assim era lá entre os israelitas, mas vou chegar a uma questão que com certeza os irmãos levantam. O quarto princípio, então esse princípio é importante, primeiros frutos, lembra, primeiros frutos da terra, a entrega dos primogênitos, não só dos animais, mas também a dedicação do nosso primogênito para Deus, mas também um dia em 7, o princípio de parte significando o todo. Mas o quarto princípio, que é o último que quero tratar hoje, é assim, no descanso e dedicação a Deus, nós podemos reconhecer e devemos reconhecer, porque a mensagem fica cada vez mais direta sobre isso nas Escrituras. Nós podemos reconhecer que a nossa salvação, estou falando sobre salvação eterna, sim, é fruto da graça de Deus e não do nosso esforço ou do nosso trabalho. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. E já existe esta mensagem lá, como logo mais será bem claro por textos bíblicos. A revelação de Deus, que eu já disse, é progressiva e demonstra que o descanso do sábado apontava para Deus em Cristo, Deus em Cristo. E aí, naturalmente, já começamos a ir ao Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que nos ajuda a entender toda a palavra de Deus, especialmente Cristo. Mas note o texto de Hebreus 4, versos 1 em diante. Eu lerei 1 a 6 e depois o verso 9. Visto que foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Sim, o Velho Testamento fala o descanso de Deus, né? Que nenhum de vocês, os que estão recebendo a carta aos Hebreus, pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas não apenas lá para os israelitas, mas para nós também, é o que o texto quer significar. Tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. A razão não é porque não era válida, é porque eles não levaram a sério, eles não obedeceram ao Senhor. E quanto à idolatria ou quanto à falta da dedicação do sábado, eles erraram, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Vão juntando estas coisas. Nós, os que cremos, a ideia é que cremos em Jesus Cristo, é que experimentamos o descanso que era anunciado lá no início. Que maravilha isso, irmãos! Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse sobre os que erraram. Eu jurei na minha ira, eles jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, Êxodo 21 destes textos, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, de jamais entrarão no meu descanso. Vou ao verso 9. O verso 9 afirma: assim resta um descanso sabático. Sabático tem a ver com sábado, né? Resta um descanso sabático para o povo de Deus. Agora já é Novo Testamento. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus descansa também das suas obras, como Deus descansou das suas. Novamente a questão aqui é a graça e a misericórdia de Deus. A nossa salvação não tem nada a ver com o nosso trabalho, tem que ser um trabalho de Deus por meio de Jesus Cristo. Assim fica com este texto e a relação com Êxodo 20, a partir do verso 8 até o verso 11, uma correlação que não há como fugir dela.
A promessa é promessa de descanso, mas o descanso final é descanso em Jesus, que nos salva, não é? E há hinos e mais hinos na nossa inódia cristã, especialmente a de tempos passados. Por exemplo, eu lembro um hino, veio à minha mente facilmente: meu coração descansa em Deus. E há muitos outros. Eu comecei a pensar quando eu estudava sobre este assunto, e foram surgindo hinos a respeito do descanso, descansando, aquele coro, né? Descansando no poder de Deus. É isso aí, é isso, é o sábado, porque em última análise Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso, e é uma maravilha nós sabermos desta verdade, e mais maravilha do que sabermos é vivermos esta realidade. É muito interessante nós lembrarmos, então, quero afirmar ainda, sábado era figura de que há descanso em Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, é a única possibilidade de descanso. Colossenses, apóstolo Paulo, capítulo 2, versos 13 a 18. 13 a 18. Quando vocês estavam mortos em seus pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam, isto é muito importante para a nossa orientação, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Aqui é o seguinte: é só o cumprimento daquele dia, mas sem o significado daquele dia. Não é só aquele gesto mecânico, forçado, como se tornou na vida dos judeus, dos israelitas. Eu darei um dado para os irmãos que é até assustador logo mais. O descanso em Deus, continua, é a oferta de Jesus. Saltamente, não é? Mateus capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim, o quê? Quem? Todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis Shabat, descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Este é um texto preciosíssimo. Então, amados, devemos sim dedicar a nossa vida ao Senhor. Lembrem o princípio, a parte pelo todo. Eu dedico o meu sábado para o Senhor, e eu estou dedicando, na verdade, a minha vida toda, porque a prática do meu sábado para o Senhor me influencia, equilibra a minha semana inteira, me socorre quando eu me sinto tentado, me ajuda quando eu devo orientar. E como vou orientar? Com a palavra. O que mais teríamos? O que seria melhor do que a palavra? Nada, porque a nossa sabedoria vem do Senhor. Ditas estas coisas, e creio que bem confirmadas no nosso coração, eu quero falar a respeito da prática de Jesus, porque há tantas pessoas no mundo que se atrapalham com o que Jesus fez. Sim. Por exemplo, Jesus veio e cumpriu toda a lei. Isso significa que ele cumpriu também o sábado. Eu vou usar o verbo certo para Jesus. Jesus cumpriu toda a lei, não é? Cumpriu o sábado, claro, cumpriu o sábado, mas cumpriu o sábado como o sábado devia ser cumprido, devia ser praticado.
ele guardou o sábado na visão correta do sábado. Inclusive teve o trabalho penoso que levou escribas e fariseus até a planejar a morte dele. Sabe quando? Quando ele começou a revelar qual era a função do sábado. Ele diz, e o texto é de Marcos 2,17, né? O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Quer dizer, o homem não é para estar escravizado por uma prática religiosa errada, de quem não entendeu a mensagem deste descanso, lá desde o Velho Testamento. Então Jesus veio, cumpriu toda a lei, ele disse: eu não vim negar a lei, eu vim cumprir a lei, e ele fez. E veio também corrigir os desvios do entendimento na prática que era comum dos escribas e fariseus e muitos outros líderes judeus. Amados, as Escrituras apontam para a desobediência constante do povo de Deus no tocante ao sábado. E não só isso, não só a desobediência que vinha acontecendo bem antes de Jesus, na vida do povo. Após o cativeiro babilônico, aqueles 400 anos trágicos na vida do povo de Deus em Israel, as leis se multiplicaram a respeito de qual o significado de guardar o sábado. Havia nada mais, nada menos do que, no término desses 400 anos, 1.521 interpretações do que pode ser feito ou não pode ser feito no sábado. Especialmente proibições. Eu imagino que alguns amados ficam curiosos, né? Eu não darei nem 1000, porque a gente vai ficar aqui vários dias, né? Lendo estas aberrações criadas por escribas e fariseus e outros líderes israelitas. Mas, por exemplo, era proibido, darei algumas, era proibido salvar pessoas de afogamento no sábado. A gente já começa a entender porque Jesus disse: olha, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado, né? Não é para ver escravidão, não, é para abençoar. Aí vem à mente aquele texto: eu quero misericórdia e não desgraça e sacrifício, né? Mas o ser humano gosta de se sacrificar, porque ele até se engrandece com isso, né? Pense a respeito, por exemplo, de oração a noite inteira, mesmo se for sofrendo. Ou então fazer orações ajoelhado em milho. Traz um engrandecimento para nós. Aí a gente fica até dizendo: as nossas orações é que movem o coração de Deus. Deus é soberano, meus amados. O que as nossas orações fazem é nos preparam para nos assumirmos que Deus é quem manda na nossa vida. Aí é diferente, né? Porque eu peço e Ele manda, e o que Ele quiser mandar eu aceito, porque Ele sabe melhor do que eu sei a respeito de minhas próprias necessidades. É verdade. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque misticismo é coerente, é comum na nossa cultura e até em nossas igrejas, e nós precisamos estar limpos disso. Não salvar pessoas de afogamento era a ordem, diziam eles, do que fazer no sábado. No sábado a gente não salva pessoas, a gente não tira um homem de um buraco. Mas eu vou ler um texto para os irmãos, que os irmãos vão ver que mas tirava um animal. Vou ler o texto. Matar uma pulga que estiver ferrando você é proibido no sábado. A razão é porque, se nós matarmos a pulga que está nos ferrando, isto é equivalente a caçar no sábado. Mas não é caçar um leão, não, ou um veado. É caçar uma pulga. Desatar um nó com as duas mãos é proibido no sábado. Colher espigas de milho, mesmo se você estiver com fome, é desgraceira pura, é condenado, diziam os escribas e fariseus. Mas aí vem Jesus, e vamos ao texto, porque põe logo uma pá de cal nessas interpretações.
que permanece até o nosso tempo, viu, irmãos? Isso não é coisa do passado, não. Ainda tem muito escriba e fariseu aí com nomes esquisitos, né? Querendo colocar um peso maior, porque o jugo de Jesus é suave e é leve, mas é real. Mas há tantas regrinhas que não resolvem nada na vida das pessoas, só dão uma falsa ideia de espiritualidade, que é até motivo para o orgulho. Ouçam Mateus 12, é uma preciosidade. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Jesus, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E aí Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está, referência a ele próprio, quem é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, ele quer ensinar isso. Eu desejo a misericórdia e não sacrifícios, vocês não condenariam inocentes. Pois o Filho do Homem, expressão que Jesus apreciava muito sobre si mesmo, é Senhor do sábado. Este texto é poderosíssimo. A lei a lei de Deus mal interpretada, havia se tornado um peso insuportável. Era instrumento de opressão religiosa e hipocrisia dos escribas e fariseus, porque eles nem experimentavam o descanso do Senhor e nem permitiam que aqueles que eles lideravam experimentassem também. É o que Jesus está dizendo. Aqui está quem é maior do que o sábado. Há muita coisa, mas eu quero trazer para os irmãos algo que é importante e é pergunta de muita gente. Aquelas coisas que eu gostaria de perguntar, mas tenho vergonha de perguntar. Tem coisa assim, né? Na vida cristã também, né? Não tenho vergonha de perguntar, não, porque a palavra de Deus responde. Por que nós hoje, por que você cultua hoje, no domingo, e não no sábado? É interessante, irmão. É uma controvérsia que está até hoje aqui. Então eu quero trazer este assunto da seguinte forma: há muita gente por aí, até supostamente bem informada, que diz: olha, essa questão de culto no domingo, o domingo para os cristãos, é coisa do imperador romano Constantino, em 321, inclusive até o nome, especialmente em inglês, Sunday, né? Domingo, é uma coisa que tem a ver com Deus Sol. Que conversa fiada, irmãos. Quando nós vamos às Escrituras, nós aprendemos que a história do povo cristão, do povo de Jesus, eles literalmente saem do berço do judaísmo. Então, de início, tudo vai relativamente bem, até o ensino da palavra, inclusive a palavra de Jesus, o convite está sendo feito na sinagoga. O contexto é contexto judaico, é no mesmo ambiente, é no mesmo lugar, é na sinagoga. A ida ao templo é algo natural. Jesus é judeu. Então, mas quando Jesus define e é entendido por escribas e fariseus como algo diferente, aí a intriga começa, a luta começa, a perseguição começa, e naturalmente eles vão ser afastados deste contexto. Então, os cristãos começam sim, cultuando no sábado, mas não só no sábado. Textos em Atos dizem assim: e eles cultuavam todos os dias, mas devido à perseguição eles vão ficando diferentes, eles vão servindo nas casas, aí diz assim, nas casas e no templo, mas já não é mais só no templo por causa da perseguição. E não só isso,
O que nós aprendemos mesmo que tem a ver com o nosso culto no domingo, é que desde a ressurreição de Jesus Cristo, naquelas expressões, e no primeiro dia da semana, as aparições de Jesus Cristo, todas elas praticamente acontecem. E os textos eu não vou ler, mas os irmãos têm conhecimento disso. João capítulo 20, 19. Mateus 28, verso 1 é uma outra expressão. Depois do sábado, o que é que vem depois do sábado? Domingo, né? Então era no domingo, os encontros vão sendo no domingo. Os encontros são celebração da ressurreição, alegria por causa da orientação do Senhor, e assim começa, e assim continua, e assim permanece até os nossos tempos. O nosso culto no domingo é celebração da ressurreição, porque o sábado era alguns teólogos dizem, e há propriedade no que eles dizem, o sábado era em grande parte, era uma celebração da criação, que é maravilhosa, é especial, mas o domingo é celebração da redenção, que só existe em Cristo Jesus. É celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, é a celebração da nossa experiência de contato direto com Deus, por causa da graça. Por causa da graça. Mas aí vem as cartas do apóstolo Paulo. A controvérsia continua, mas tocado pelo Espírito, o apóstolo Paulo revela algumas coisas que nos libertam da escravidão, da falta de devida interpretação da lei, inclusive da lei a respeito do sábado, né? Jesus é o nosso sábado. Eu vou ler alguns textos e comentar. Romanos 14, versos 5 e 6. Há quem considere, pessoas vieram ao apóstolo Paulo, crentes, né? E o apóstolo Paulo, e aí Paulo, é sábado ou é domingo? É domingo ou é sábado? Noto que nós estamos no domingo, e o sábado? E ele é fariseu de fariseu, não esqueçam nunca isso, irmãos. Aí olha a resposta dele, tocado pelo Espírito. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar convicto na sua própria mente. Muita sabedoria, né? Ele não entrou no debate, que continua até os nossos dias, né? Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial, faz isto para o Senhor. Aí ele mistura com aquele problema de carne oferecida aos ídolos, né? Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém de carne, porque esta é a sua convicção, faz isto para o Senhor. Nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Este final é o seguinte, olha, aquele que cultua no sábado, agora é a experiência de Paulo, era aquele tempo, né? Faz isto para o Senhor, continua a viver assim. Mas aquele já cultua no domingo, por entender outras realidades, faz isto para o Senhor, continue a fazer assim. Irmãos, este texto não dá autoridade nenhuma para nós criticarmos alguns grupos religiosos cristãos que se reúnem no sábado. Não faz a mínima diferença que dia é. Faz diferença se nós não dedicarmos o nosso tempo para Deus. Tempo especial, com a convicção de que parte do meu tempo, aquele dia que eu dedico, significa sim, o meu interesse, o meu esforço para dedicar a minha vida toda para Deus. O que fará diferença não apenas para mim e para a minha família, mas para a minha sociedade, ainda que eu não entenda todos os frutos deste relacionamento, porque é muita coisa. Gálatas capítulo 4, versos 9 e 10. É um outro texto preciosíssimo a respeito deste assunto. Mas agora, conhecendo Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando aos princípios elementares fracos e sem poder? A confiança na lei. Não é para voltar para isso.
Vocês querem ser escravizados por eles outra vez? Outra vez? E entender como eles querem, escribas e fariseus, que há todas estas 1.250 leis a respeito do que não fazer no sábado. O sábado, um dia especial tem que ser dedicado para Deus. Sim, e as orientações de Deus são muitas a respeito deste assunto. Porque o verso 10 ainda torna mais claro: vocês estão observando dias especiais, por causa da ordem dos líderes, meses, dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Aí o apóstolo continua: eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Não, quem disse não foi liberdade em Cristo e dedicação ao Senhor. Mais um texto, Colossenses. Amados, estes textos são importantes porque nos ajudam no entendimento destas questões, né? Colossenses é o meu último texto neste particular, capítulo 2, versos 16 e 17. É sobre Cristo, Diz assim o texto. Leio desde o 15 para melhor entendimento. Ele é Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é, antes de todas... O texto, desculpe, esse não é o texto. Capítulo 2, 16, houve um engano da minha parte. Portanto, não permitam, esse é o texto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas, é a parte principal do texto, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, concentra-se em Cristo. Cristo é o nosso Shabat, é o nosso sábado. Aquela lei apontava para Cristo, e para a certeza que nele nós temos de descanso. É muito interessante porque na parte final do Novo Testamento, capítulo 1 de Apocalipse, no verso 10, o domingo, no qual desde a ressurreição de Jesus, cristãos, a maioria, é bom dizer assim, porque alguns que ainda continuam, cristãos continuam, porque escolheram assim e têm esta convicção no sábado, né? Deus os abençoe no sábado, né? Mas notem, a prática foi tão constante que hoje nós cultuamos, e há muito tempo, né, cultuamos no domingo. No verso 10 diz assim, João, lá em Patmos, vai escrever em nome do Senhor, né? No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e por aí ele começa então as revelações. No dia do Senhor, domingo é biblicamente denominado o dia do Senhor. Esta é prática estabelecida e a explicação é esta. Então, concluindo, quais são os significados? Só para recordar. O sábado inicialmente é o sinal da aliança de Deus com os israelitas. Eles não obedeceram e sofreram muito pela desobediência. O segundo significado é o ensino sobre a necessidade de dedicação da nossa vida na obra de Deus. Lembrem o princípio, a parte pelo todo. Um dia representa a minha entrega a Deus, a inspiração para isto. E a terceira e coisa mais importante de tudo, quanto a significado, Cristo é o nosso sábado, é o nosso descanso. Estes princípios devem nos auxiliar num exame pessoal a respeito de quanto tempo da minha vida de fato eu tenho dedicado
ao Senhor. Esta avaliação nos levará com certeza a algumas mudanças na maneira como vivemos aqui. Porque muitos de nós, à luz do autoexame, concluiremos que precisamos sim dedicar mais a nossa vida a culto e adoração ao Senhor, mas como consequência do culto verdadeiro em espírito e em verdade, ao serviço, como Jesus fez, quando no sábado se aproximou daquele homem com a mão ressequida, e apesar de toda a pressão para que respeitasse, no entendimento dos Escrituras, o sábado e nada fizesse, ele curou, porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para as exigências perturbadoras do sábado, segundo os religiosos de então. Amados, regozijemo-nos com a palavra do Senhor sobre o quarto mandamento. E vamos assumir que alguns de nós precisamos tomar decisões sérias a respeito do sábado. Eu cedo à tentação no meu próprio espírito de contar uma historinha de um fazendeiro norte-americano. O fazendeiro norte-americano tinha cortado o feno da sua fazenda, todo ele. E quando chegou o final do sábado, não dava mais para continuar, e o feno estava todo no chão. Um vizinho dele chegou e disse assim: irmão John, olha, as notícias são de que amanhã, domingo, virá uma grande tempestade. E se nós não colhermos, então, amanhã, que é domingo, o seu feno, tudo vai ser destruído. Aí aquele John, que era crente, disse: mas olha, eu tenho outro plano. Quando amanheceu o domingo, o John pegou a família toda dele e foi à igreja. E caiu uma chuva torrencial, acabou com o que eles haviam produzido e cortado de feno. Acabou, destruiu, porque é assim que acontece. Lá nos Estados Unidos, se o feno não é guardado no lugar adequado, e seguro e seco, antes da chuva. No outro dia, então, segunda-feira, aquele vizinho do Mr. John, crente em Jesus, veio e disse assim: eu não lhe disse que era preciso que a gente trabalhasse no domingo, porque o senhor ia perder tudo? Aí o John respondeu para ele o seguinte, ele disse assim: meu vizinho, é verdade, eu perdi todo o feno, mas eu salvei a minha família. Você tem uma ideia do que ele estava dizendo? O que ele estava dizendo é o seguinte: indo no domingo à igreja com toda a sua família, ele preservou o princípio de dedicação ao Senhor. Haja o que houver. E o final da história que eu li é a seguinte: enquanto o vizinho que havia sugerido trabalhe no domingo a salvar o feno, teve uma família destruída, o irmão John teve por várias gerações pessoas que foram exemplos de dedicação a Deus, absolutamente envolvidos na obra do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Amém.